Até nessa região do cérebro que é afetada, essa região ela volta a ser como antes, não? Assim, durante muito tempo se pensou que não existia plasticidade cerebral, né? Aquilo que está lesado não voltaria ao normal. Hoje se sabe que não, que existe as áreas vizinhas assumem a função daquela área que deixou de funcionar, né? Mas também, dependendo da extensão da lesão inicial, essas novas funções não são todas reassumidas e as sequelas acontecem, né? Então, dependendo do tamanho e da localização e da capacidade de compensação das áreas em volta, é que a recuperação acaba se dando. Nesse sentido, o jovem ele tem uma capacidade muito melhor. É de regeneração mesmo, do corpo, não? De compensação, mais de compensação do que regeneração. Tá. Regeneração existe, mas é pequena. Mas isso sempre pós-cirúrgico? Não é cirúrgico. O AVC, na maioria das vezes, não é cirúrgico. Não é cirúrgico. Não Pode ficar lá aquele rompimento, aquela artériazinha? Não, quando é uma artéria assim, volumosa que rompe, é o caso do aneurisma cerebral, isso aí é sempre cirúrgico, isso precisa ser corrigido, né, porque senão pode sangrar de novo. Outros hematomas, eles são provocados por pequenos microaneurismas, que a gente chama, que esses se autodestroem no meio do sangramento, e daí não corre risco de ressangramento. Aí tem que fazer manutenção, observação constante? Sim, cuidado. Ele pode se estender, pode... Mas as hemorragias, elas são só 10, 15% das doenças cerebrovasculares. O que é mais importante, o que é mais comum, é a isquemia cerebral, a doença cerebrovascular isquêmica. Perfeito. Fazer uma pausa aqui no nosso falando, depois daqueles depoimentos todos e as colocações aqui, a gente volta daqui a pouquinho conversando sobre essa questão dos derrames, né, nas mulheres mais jovens. Ok? Uma pausa e a gente já volta. Está aí nós falando de volta, conversando sobre um assunto delicado, até imagina a própria abordagem da fisioterapia, né, Viviane? Tipo assim, a mulher começa a fazer um tratamento fisioterápico após um AVC e quer resultados. Aí o que você fala para ela? Fala só para a mulher, paciente, de uma forma geral, a gente sempre quer resultado quando a gente busca algum tipo de intervenção, né? A nossa função é explicar o processo de reabilitação, né? O nosso organismo, especificamente nesse caso o sistema nervoso, ele precisa de um tempo para se reorganizar, né? Não é algo imediato, né? A intervenção precoce, depois da estabilização do quadro, normalmente um paciente já com uma hipertensão, né, com outras alterações associadas, a gente precisa dessa estabilização para a intervenção. O que a gente passa é explicar qual é o ritmo natural, né, o processo natural para a reabilitação. Que às vezes chega essa ansiedade de querer voltar a caminhar, por exemplo, mas a gente precisa conquistar outros fatores antes de readquirir. A gente não pode pular etapas, né? Então a gente volta realmente para um processo de desenvolvimento motor. A gente precisa conquistar, às vezes, um equilíbrio, força muscular, antes de chegar àquela função de independência. A independência é a grande queixa, né? Por falar em dependência, a pessoa fica dependente? Depende do caso, né? Algumas pessoas têm uma dependência total. Algumas têm uma dependência total em função da gravidade da lesão e outras não, né? Às vezes consegue escovar os dentes, não consegue, por exemplo, cortar um alimento durante se alimenta sozinho, mas precisa que alguém auxilie a cortar. Força? O que falta? Às vezes os dois. Dependendo da área, falta força e falta coordenação. Às vezes tem força, mas a coordenação foi afetada. Então é uma conquista quando, por exemplo, conseguir dar o primeiro passo sozinho, uma conquista diária. Vocês vibram juntas, né? Ah, com certeza, com certeza. É uma conquista de toda a equipe, de toda a equipe. Doutor Ilmar, mas assim, para a gente deixar bem claro em relação à enxaqueca, porque a enxaqueca, né, ou ao próprio uso do anticoncepcional. Quais são, assim, as relações que existem e a intensidade de estudo? De uma maneira geral, assim, por exemplo, o tabagismo, né, ele aumenta em 3 vezes o risco de doença cerebrovascular, né? A enxaqueca
especificamente a enxaqueca com aura. Enxaqueca com aura, algumas pessoas antes, durante, um pouquinho depois da crise de enxaqueca, têm uma sensação estranha, normalmente uma mancha, né? A enxaqueca com aura, ela dobra o risco de doença cerebrovascular. Tipo assim, não é só uma forte dor de cabeça, mas a própria visão fica turva, não? Fica turva. A enxaqueca é uma dor que se caracteriza, assim, normalmente por ser, algumas vezes, na maioria das vezes, unilateral, pulsátil, acompanhada de náuseas, acompanhada de vômito. A luz incomoda, o barulho incomoda, em crises, né? Essa é a dor típica da enxaqueca. Mas só dói, não dói o corpo, não dói nada, é só na questão da cabeça? Só dói a cabeça. Né? Na enxaqueca com aura, além disso, existe a aura mais comum, é uma aura visual, existe uma mancha escura ou uma mancha clara na visão. A enxaqueca com aura, ela dobra o risco de doença cerebrovascular. A enxaqueca sem aura, isso ainda não está muito claro. O uso de anticoncepcional, ele também aumenta o risco. Que é a questão dos hormônios mesmo? Sim. Cada pressão aí? Não é pressão. Os hormônios, eles são protrombóticos, que a gente chama. O sangue, ele precisa estar fluido para circular dentro das artérias e das veias. E existem situações que fazem com que o sangue fique mais espesso. O uso de hormônio é uma situação dessa, né? O hormônio do anticoncepcional, principalmente o estrógeno, e isso facilita a trombose. Como se fosse, ele engrossa o sangue. É isso? Exatamente. Olha só, até tá, mas passa só assim. Sim. Então, a combinação, por exemplo, mulher enxaquecosa que usa anticoncepcional. E que fuma? Sem fumo. Sem fumo, tá. Ela vai ter um risco, assim, mais ou menos 7 vezes de uma mulher que não tem enxaqueca e que não usa anticoncepcional de ter doença cerebrovascular. Se ela fuma, isso aumenta para 9. Mas esse 9 é um número estatístico, né? Isso, dependendo do 9, chega quase a 20 vezes. Nossa, é muito. É muito. Agora, assim, também é importante notar que o risco básico, ele não é alto. Né? A chance de uma pessoa com menos de 45 anos ter doença cerebrovascular é alguma coisa entre 15 e 20 por 100 mil pessoas. É que quando faz uma estatística é um grande número de pessoas, né? Exatamente. Então, de 20 em 100 mil vezes 10, digamos assim, mulher enxaquecosa, fumante e que usa anticoncepcional, passa para 200 em 100 mil. Né? 200 em 100 mil é 0,2%, que é um número muito importante do ponto de vista epidemiológico. Né? Até deixa essa questão tô com a revista aqui na mão, do cigarro, porque a nicotina enrijece as artérias que irrigam o cérebro. Ou seja, se não só o cérebro, né? No nosso corpo. Então, se a mulher fuma, o sangue, tem a questão dos hormônios, o hormônio anticoncepcional, o sangue fica mais espesso, as artérias estão enrijecidas, elas diminuem de... Se o sangue parar dentro de uma artéria, ele coagula e entope. Ah, tá. Né? O sangue não pode parar em lugar nenhum, ele tem que estar sempre circulando. Sempre circulando. Toda vez que ele para, ele pode coagular. Né? Então, todas essas situações que deixam ele mais espesso, eles facilitam, diminuem a velocidade de circulação. Toda vez que a gente tem uma artéria mais estreita, né, também o fluxo passa a ter que se adaptar àquela situação. Perfeito. E se parar, trombosa e entope. Agora, no caso dessa, para a gente evitar, quando a gente fala assim em relação à própria gordura abdominal da mulher, o que significa que isso pode causar algum tipo de dano e contribuir para o AVC? A gordura abdominal da mulher, ela faz parte de uma síndrome mais complexa, que envolve não só a gordura do abdominal, que é a manifestação, vamos dizer, estética disso tudo. Nosso pneuzinho, né? Meu Deus. Mas, assim, um risco maior, né, de lipidemia, de alteração de colesterol e triglicerídeo, de diabetes, né, e também, às vezes, associado com a hipertensão, que são os fatores, assim... determinantes, né? Muito importantes, porque essa artéria enrijecida pela nicotina, por onde passa um sangue espesso, se esse sangue ainda passar com muita pressão, né, ele vai estragando a parede, vai entupindo a parede dessa